Nessa aula nós vamos falar sobre concluir processo, sobre reabrir processo, sobre excluir processo e sobre gerar PDF do processo. São 4 etapas distintas, relativamente simples, mas super importantes. É importante vocês entenderem muito bem os conceitos que estão por trás de cada uma delas. Vamos lá. Você conclui um processo em 2 situações. A primeira é quando a etapa daquele processo na sua unidade está concluída. Você não tem mais nada a fazer acerca daquele processo, mas ele está tramitando em outras unidades. E a segunda opção é quando a sua unidade é a única que ele está aberto e esse processo já alcançou todas as etapas necessárias para ser concluído, para ser considerado um processo completo e concluído. Para que você faça a conclusão do processo, é super simples e você também tem 2 caminhos. Um deles é aqui na página inicial de controle de processo. Você, clicando na caixinha de seleção, selecionando o processo e clicando aqui neste ícone, que é o concluir processo nesta unidade. É uma pastinha com uma mão estendida e um X. Esse é o ícone. Por esse caminho da página inicial de controle de processo, você consegue concluir vários processos de uma vez. Então, se você tem vários processos para serem concluídos, vai selecionando cada um deles e clica em concluir processo na sua unidade. Automaticamente, esse processo vai sair da sua caixa inicial, da sua página de controle de processos. Automaticamente. Concluindo, já tira ele daqui. Lembrando que, como eu falei na aula anterior, processos que estejam na sua unidade com retorno programado, você não consegue concluir, a não ser que você envie de volta para aquela unidade de origem. Esse retorno programado vincula a conclusão do processo ao retorno à unidade que te enviou aquele processo. Ok? O outro caminho é quando você está dentro da tela do processo, vou abrir um processo qualquer aqui. Estou dentro da tela do processo, aí tenho esse mesmo ícone aqui, de concluir o processo na minha unidade. Então, farei isso com este processo aqui. Pronto. Esse processo está concluído na minha unidade, não está aberto mais aqui para mim. E aí, já vou aproveitar para mostrar para vocês o ícone de reabrir o processo. Quando você conclui o processo, ele não some do SEI, ele continua registrado no banco de dados, conforme aquela tabela de temporalidade de arquivo público que eu já expliquei para vocês em aulas anteriores. Então, é possível você resgatar esse processo tendo o número dele e indo aqui na caixa de pesquisa, digitando o número do processo, você resgata esse processo e aí, ainda que ele esteja concluído, você consegue, clicando aqui, nesse ícone, de reabrir o processo. Está vendo? Do lado aqui das anotações e do lado do PDF. Reabrir o processo. O processo no SEI pode ser reaberto a qualquer momento na unidade nas unidades em que ele tramitou. Então, se você concluir por engano um processo, ou se você concluir e aí em algum outro momento surgir a necessidade de reabrir esse processo para acrescentar alguma peça, que seja por exemplo, uma apuração de uma denúncia que você fez nesse ano, e aí daqui a 5 anos existe um processo administrativo, uma denúncia do Ministério Público, que você precisa de resgatar aquela apuração já feita, você consegue reabrir o processo sem problema algum. Por isso, tão importante aquela nossa planilha de controle dos números de processo. E aí, numa próxima aula, eu vou explicar para vocês também algumas estratégias de você manter esses processos sob controle, mesmo os concluídos, dentro do próprio SEI, para que você consiga acessar com maior facilidade e tenha ali uma forma de organizar esses arquivos dentro do próprio SEI, além da planilha de controle que eu já sugeri para vocês fazerem. Então, essas são as 2 formas de concluir o processo. Vou voltar aqui para a página de controle de processos. Vamos lá. Agora, nós vamos falar sobre
o excluir o processo. Veja bem, vou entrar aqui num processo qualquer, nesse primeiro que me aparece aqui, para ver se ele vai abrir a opção de excluir. O ícone de excluir o processo, ele é uma lixeirinha verde que fica aqui bem no finalzinho, perto dessas duas barrinhas que voltam para a tela inicial de controle de processo. Por que ele não aparece em todos os processos e não apareceu aqui neste processo? Estão vendo aqui que esse documento, o memorando SE/treinamento 2, ele está com a canetinha preta? Isso quer dizer que esse documento está assinado. Vou entrar nele aqui para nós conferirmos. Muito bem, ó, é um memorando, ele tem um texto de teste aqui, e aqui tem o selo de assinatura, documento assinado eletronicamente pelo usuário SE1 em 7/2/2020. Então, esse documento está assinado, quer dizer que ele não é mais uma minuta. E o anexo que está aqui, o PDF que está aqui, o documento externo, ele está também autenticado, que é uma forma de assinatura. Por essa razão, não é possível excluir o processo. Porque um processo só pode ser excluído se ele não tiver documentos assinados. Se ele tiver apenas minutas, ele pode ser excluído. Então, se você colocou um documento, inseriu um novo documento e assinou, você já é responsável por aquela informação que está assinada, e ainda que você conclua o processo, que é a etapa anterior que nós falamos, você não consegue excluir o processo. E ele fica armazenado, registrado com aquelas informações sobre as quais o assinante dos documentos é responsável ad eterno, ou pelo período em que aquele processo estiver arquivado seguindo a tabela de temporalidade. Então, muito cuidado. Não é porque você fez um processo e concluiu que ele sumiu do SEI. E lembrando que todo documento ou todo processo no SEI para todo processo, para todo documento, existe um custo de armazenamento pelo tempo que dispõe a legislação. Então, não saiam abrindo processos à torta e direito, assinando documentos sem antes conferir se está tudo correto, para depois vocês não terem problemas em relação a isso, para não terem que responder por isso. Então, você só consegue, lembrando, concluir um processo se ele não tiver nenhum documento assinado ou nenhum documento externo autenticado. Certo? O próximo e último tópico, também simples, mas não menos importante, é a geração de PDF do processo. Vou clicar no outro processo qualquer aqui embaixo. Aí aqui, ó, do lado do ícone de concluir o processo, tem o ícone de gerar o arquivo PDF do processo. Eu posso clicar aqui, e aí ele vai abrir para mim todas as opções para eu selecionar dos documentos que eu quero que estejam naquele PDF. Olha que coisa interessante já para ligar com outros conteúdos que nós já tratamos aqui. Percebam que nesse caso só está abrindo duas caixinhas para eu selecionar, mesmo tendo essa série de documentos aqui na árvore do processo, está abrindo só esse legislação 815991 e esse memorando aqui para eu selecionar. Por que isso está acontecendo? Vamos refletir aqui, abrindo um pouquinho, puxando um pouquinho a janela para cá. Vejam bem. Primeiro, a legislação, porque é um documento externo, nato digital, então ele não precisa de autenticação. E o segundo documento, porque ele está aqui com a canetinha preta, ele está assinado. E esses outros documentos aqui que estão clarinhos, eles estão na árvore do processo, mas foram feitos em outra unidade e não foram assinados. Por isso eu não consigo nem visualizar. Nem se eu clicar em cima dos documentos aqui, estou clicando, não acontece nada. Não consigo visualizar. Porque, na verdade, em última análise, não são ainda documentos. São apenas minutas, porque não estão assinados. Perfeito? E aí, então, tendo todos os documentos assinados ou autenticados, eu seleciono os que eu quero e clico aqui em gerar o PDF. Automaticamente, ele vai fazer o download daquele arquivo no formato PDF.
Nesse caso aqui nós estamos no ambiente de teste, deu um problema em um dos documentos aqui. Eu vou até tirar ele da caixa de seleção e vou pedir para gerar o PDF de novo. Deu um erro desconhecido. Pronto. Olha aqui no cantinho da minha tela, no cantinho inferior esquerdo. Ele baixou o PDF do processo. Aí eu já digo a vocês o seguinte. É uma ferramenta super útil para vocês fazerem arquivos, organizações, enviarem esse processo por algum e-mail, se necessário for, embora a gente vá ver também que existe essa ferramenta por dentro do SEI, que é mais segura porque gera um histórico e fica tudo armazenado. Mas a orientação que eu dou para vocês é para ter muito cuidado, porque a partir do momento que você gera o PDF desse processo, todas as pessoas que tenham acesso a esse PDF, compartilhado por você ou não, elas vão ter acesso a todo o conteúdo do processo. O que não acontece quando esse processo está tramitando apenas dentro do SEI. Porque dependendo do nível de acesso, se for restrito, apenas os servidores das unidades pelas quais esse processo tramitar é que vão ter acesso. E especialmente apenas servidores. O que torna a informação um pouco mais segura. Então a gente pensa tanto no nível organizacional, da importância do sigilo dessas informações, ou da restrição de acesso a essas informações, do ponto de vista organizacional, quanto pelo respeito à lei de proteção, lei geral de proteção de dados, que protege dados individuais. Então, se você gerar um PDF de um processo e por algum motivo aquele processo vazar, lá no SEI também tem o histórico de que o PDF foi gerado por você, por aquele usuário. Então, se eu gerei o PDF e esse documento vazou para lugares que não deveria ter vazado, se uma informação confidencial chegou a um local em que ela gerar algum problema para alguém, eu serei responsável por aquela informação que está transitando ali e que a geração e cuja geração do PDF foi de minha responsabilidade. Então, muito cuidado com isso.